Todos nós temos fardos da vida a enfrentar, mas a pergunta que fica é a seguinte: será que você está conseguindo construir a força necessária para que possa enfrentar esses fardos da vida adulta, essas dificuldades da vida adulta? Pois é, nesse vídeo a gente vai usar os ensinamentos desse cara aqui, David Goggins, que é conhecido como o homem mais casca grossa do mundo, para poder aprender formas de sermos mais casca grossa no nosso dia a dia. E para isso, nós vamos utilizar como base esse livrinho aqui, Nada Pode Me Ferir, de David Goggins. E para entender mais como alcançar isso, nós vamos seguir o seguinte sumário. Nós vamos falar sobre quem é David Goggins, o que são calos mentais, o que é a regra dos 40% e a aplicabilidade do que está sendo ensinado aqui. E se você quer saber como transformar as dificuldades em força, te aguardo depois da vinheta. Eu sou o Patrick, seja bem-vindo ao canal Só no Papiro, um local onde a gente promove o crescimento pessoal por meio de análises literárias. Deixe seu like e inscreva-se no canal, porque você sabe que o conteúdo por aqui é de qualidade. Sem enrolação, vamos falar logo de David Goggins. Então esse cara aqui, David Goggins, ele é ex-militar dos Navy SEALs lá dos Estados Unidos, bem como é ultramaratonista, conhecido por sua história de superação. Então esse cara, ele não teve uma infância fácil. Ele sofreu diversos abusos, como apanhou do pai, apanhava direto, ele sofreu racismo e também viveu na pobreza. Inicialmente ele vivia com um pai que era muito rico e influente em sua cidade, só que ele via por várias vezes a mãe apanhando do pai. A mãe era subjugada de uma forma horrível pelo pai, então a mãe decidiu pegar ele e seguir o rumo. Na verdade, perguntou o que ele queria fazer, né? Se ele queria seguir com ela ou ficar com o pai, e ele quis seguir a vida com ela. Então eles passaram por uma situação de pobreza por muito tempo, situações em que foi pré-julgado por causa da cor de sua pele, mas de acordo com ele no livro, ter passado por essas adversidades foi o que fez ele ficar viciado em enfrentar dificuldades, em enfrentar novos desafios. Então ele traz pra gente dois conceitos muito interessantes. O primeiro deles é esse aqui: o que são calos mentais. Então o que acontece? Esses calos mentais, eles são uma metáfora para o processo de fortalecimento mental através do enfrentamento contínuo de desafios e também de dificuldades. Assim como nós temos os calos físicos, que costumam aparecer pelo atrito e também pela repetição desse atrito contínuo. Então a nossa mente, o que ela faz? Quando ela é exposta repetidamente a essas situações difíceis, desconfortáveis ou dolorosas, o que acontece? Nós criamos esses calos mentais, ou seja, eles cicatrizam e também a partir dali você se torna mais apto a enfrentar esse tipo de desafio novamente, entende? Eu que já fui ajudante de pedreiro quando eu tinha uns 16 anos, então a minha mão veio entupida de calo depois dos primeiros dias. E com o tempo, conforme você vai se acostumando, a sua mão ela vai engrossar e você vai se acostumar com aquele tipo de atividade, entende? A partir dali não vai te incomodar mais e você vai se tornar alguém capaz de enfrentar aquele tipo de desafio, alguém mais forte fisicamente. E na situação dos calos mentais não é diferente. É dessa forma, enfrentando desafios, enfrentando o estresse, coisas difíceis, você vai ter que buscar formas de realizar, de enfrentar aquele desafio, de suportar tudo aquilo mentalmente. Então, vale lembrar que muitas vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Quando nós adquirimos autoconhecimento, então nós nos tornamos mais capazes de enfrentar as dificuldades do mundo de forma menos difícil ou que traga menos sofrimento pra gente. Mas os ensinamentos de David Goggins, eles não param por aí. Nós temos também a chamada regra dos 40%. Quando eu estava no exército, foi até interessante que teve uma vez que a gente estava numa missão bem complicada, muito desgastante, estava numa marcha, então chegou um dos instrutores e falou o seguinte para mim: olha, aluno, quando você acha que está cansado, então pode ficar tranquilo, segue o seu caminho. Por quê? Porque o corpo, ele mostra esses sinais de cansaço quando está por volta de 40% da sua capacidade total. Ou seja, você tem ainda mais 60% da sua energia para utilizar, entende? E é isso que o David Goggins vai chamar de regra dos 40%. Então, quando chega nesses 40%, o seu corpo ele já quer parar, mas é uma forma, é um modo de autopreservação, entende? E eu ouvi sobre essa situação dos 40% muito antes do David Goggins lançar esse livro, entende? Então até acredito que seja algo das forças militares mesmo, que ele tenha aprendido por lá. Então quando acontecer com você, esse modo de autopreservação ele começar a aparecer, você sabe que tem mais 60% de reserva oculta de energia. E pessoal, aqui eu já vou fazer aquela observação, sempre faço para vocês uma observação que é lógico que não está nesse livro, né? O David Goggins, ele é ultramaratonista. Ah, Patrick, mas que papo é esse de ultramaratonista? Pessoal, quando você
você corre uma maratona, você está correndo 42 quilômetros. Eu já falei isso para vocês lá naquele livro do Drauzio Varela, no livro Correr, tá bem? Tem resumo aqui no canal. Se você gosta de corrida, dê uma olhadinha lá. Então, 42 quilômetros. Mas a gente tem certas corridas que o pessoal, quando eles já estão correndo tranquilo, essa maratona, então eles vão para esse outro nível, que é a ultramaratona. Ultramaratona é de 50 quilômetros para cima, entende? Ah, agora eu entendi! Então tem lá corrida de 60, de 70, de 80 quilômetros. Então são realmente para monstros, tá, pessoal? Só que o que você pode não saber é o quê? Essa galera, eles enfrentam a dor frequentemente. Então eles vão criando diversos calos mentais e também físicos. E pessoal, quando a gente entra nessa parte física, eu falo para vocês, eu tenho que lembrar para vocês, porque eu não sou nenhum louco, do overtraining. Ah, Patrick, mas esse papo é esse de overtraining. Pessoal, overtraining é quando você faz um exercício que ele vai muito além do que o seu corpo está preparado. Assim, o corpo, a forma dele de avisar que você não consegue mais é o quê? Romper mesmo, né, a situação. Então você vai sentindo dor. A dor, ela realmente, num começo, na parte só psicológica, ela tem essa parte de autopreservação, mas quando passa de um certo nível, a dor vai aumentando mais e mais, até que você vai e rompe um ligamento, por exemplo, entendeu? Aí você vai ficar ferrado um tempão. Essa galera que é ultramaratonista, Ironman, não é incomum que durante as provas eles enfrentem lesões e sigam mesmo tendo essas lesões. Só que, pessoal, dependendo da lesão que você conseguir, você pode nunca mais voltar ao normal, entendeu? Então eu gosto de pontuar isso para você, para que você não se ferre também, não vá muito louco enfrentando as dificuldades e depois acabe aí sem poder andar direito, entendeu? Uma sequela pro resto da sua vida. Seguindo, o que a gente tem, pessoal? Nós temos aqui que o David Goggins, ele conseguiu com essas ideias, né, misturando essas duas ideias, a regra dos 40% e os calos mentais, ele conseguiu resultados como esse aqui. Ele queria muito ir para a Força Aérea e ele era desse jeito aqui. Só que ele teve que perder cerca de 40 dias em 3 meses. Para quê? Para poder entrar para a Força Aérea, tá bem? E depois, é lógico, conforme foi fazendo os treinamentos, ele construiu esse shape aqui absurdo, né? Que é de dar inveja a muita gente. Como? Enfrentando coisas difíceis, construindo realmente uma mente blindada. Porque no livro fica muito claro ele participou dos cursos mais difíceis que tem dentro das Forças Armadas de lá, das Forças Especiais, que era assim, ele chega e perde 40 quilos, meu irmão, isso é um resultado absurdo, entendeu? E também nós temos a situação da aplicabilidade. Vamos entender como funciona, como podemos aplicar isso na nossa vida. Na área pessoal, nós temos o quê? Pessoal, a gente tem que desenvolver autodisciplina, tá bem? Ser disciplinado é você ser comprometido consigo mesmo. Você decide fazer alguma coisa, você tem um propósito, então você vai cumprir aquilo que você decidiu, mesmo que seja difícil ou até mesmo desconfortável. E assim você vai acabar enfrentando a rotina por vários dias e vai criar os seus calos mentais, que realmente são coisas muito interessantes para você enfrentar os desafios da fase adulta. Além disso, nós temos o quê? Nós temos a parte social. Por aqui eu só digo uma coisa para vocês: ações, não palavras. Nós temos que julgar as pessoas pelas suas ações e não pelo que falam. No começo, quando você falar que vai fazer, as outras pessoas ainda não souberem que você é uma pessoa disciplinada, uma pessoa que respeita o que se compromete a fazer consigo mesmo, então, as pessoas elas vão duvidar de você, tá bem? Duvidaram de mim quando eu falei que ia comprar um Honda Civic. Depois o que aconteceu? Comprei. Duvidaram de mim quando eu falei que ia passar num concurso melhor do que o concurso do Exército. Pelo menos melhor no sentido do que eu pensava. Passei em pouco tempo. Eu saí do Exército, saí por conta própria, levei lá um acerto, um dinheirinho bem bacana e apenas 8 meses depois eu já tinha passado num outro concurso e dentro de pouco mais de um ano eu já estava exercendo a minha atividade no novo local, que é um local que eu gosto pra caramba de trabalhar. Então, a partir do momento que você começar a cumprir aquilo que você quis fazer, aquele seu propósito, então as pessoas à sua volta, elas vão se sentir influenciadas por você e também tendem a melhorar de vida ou pelo menos a não duvidarem mais do seu potencial, entendeu? Nós temos também a área profissional. Quando eu falo da área profissional, nós temos esse conceito dos calos mentais, ele é muito interessante porque quando você tem aquele chefe chato que você não sabe como suportar, entende? Mas você não pode largar o trabalho, então eu recomendo que você enfrente a situação dando o melhor de si e com esses chefes ruins você pode aprender o que não fazer, entendeu? Você vai levar essa experiência para toda a sua vida e você tem que fazer o possível para suportar essa situação e no momento certo você vai meter o pé e vai meter o pé tranquilo, por quê? Porque você se preparou. E vai lembrar
lembrar também, se você está nessa situação, se você tiver feito a sua reserva financeira do jeito que eu falo aqui no canal, de 6 a 12 vezes os seus gastos, o seu chefe começar a te encher o saco, você simplesmente pede as contas e segue a sua vida. Vale lembrar também, não feche portas. Se você vai sair do emprego, o que você vai fazer? Você sai, você agradece a todo mundo pelo que você aprendeu e depois você fica na sua, porque no futuro pode ser que você tenha que bater naquela porta novamente para pedir o emprego. Se você tiver fechado a porta, você não terá essa opção. Então, não saia por aí falando para os 5 ventos mal do lugar que você trabalhou anteriormente, tá bem? Ótima dica que eu dou para vocês. Então, seguindo, nós temos o quê? Nós temos a parte financeira. Nessa parte, o que eu posso falar para você? Conforme você cresce, então você assume diversas responsabilidades. Com essas responsabilidades, então, você acaba, por vezes, enfrentando problemas financeiros. Você, em algum momento, vai enfrentar algum tipo de crise, vai enfrentar algum tipo de dívida. Isso é super normal, tá? Tem pessoas que podem não enfrentar, mas, em geral, algum probleminha vai ter. Após passar por esse período de crise, é que você vai acabar aprendendo. A Nete Guimarães, ela falava uma coisa que eu achava muito interessante, que após passar por dificuldades, a gente pode mudar, mas a gente só muda se acontecer o seguinte, ou se a gente realmente aprender com aquela situação, ou se a gente cansar de sofrer. Então, quando acontecer alguma das duas, você vai aprender que essa reserva de emergência, que eu sempre falo para vocês, estou cansado de falar isso aqui, é importante pra caramba para que você possa ter uma estabilidade na sua vida, tá bem? A partir do momento que você tem essa reserva de emergência, você vai se libertar do chefe chato, você vai se libertar da situação de ficar pedindo dinheiro para os outros toda hora emprestado, entendeu? E o meu objetivo aqui nesse canal é ajudar você a ficar mais maduro, a ficar mais independente. Então, sempre vou dizer para você buscar conhecimento, aplicar isso na sua vida, para não ser nenhum desesperado que fica aí mendigando dinheiro para os outros, tá bem? Então, nós temos o livro Nada Pode Me Ferir, que é do David Goggins, um livro de autobiografia que fala muito sobre desenvolvimento pessoal, essa situação de ter um mindset de crescimento, que nem fala lá no livro Mindset da Carol Dweck. Então você tem uma mente que ela está voltada para você aprender com os erros, aprender com as complicações, tomando melhores decisões no futuro, entende? E pessoal, eu tenho os 3 livros, O Combatente, Reality, Como Chegamos Até Aqui, e Exército, a Verdade Nua e Crua. Se você chegou até aqui é porque você gostou do vídeo, então deixa o seu like, inscreva-se no canal se não é inscrito para não perder os novos conteúdos, compartilhe com aquele seu amigo que você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo, que precisa se tornar mais maduro, precisa se tornar um cara mais casca grossa. Eu sou o Patrick do canal Só no Papiro, por hoje é só aí, valeu!